coração do Senhor ao meu e ao seu coração. Mas Deus está falando de uma forma poderosa aos nossos corações. Deus está falando, e quando há um diálogo entre Deus e cada um de nós, é necessário uma resposta. Deus nos chama e nós respondemos, amém? Amém. Então Deus espera essa resposta de cada um de nós. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece as nossas lutas. O Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe do seu sofrimento, das suas lutas, das suas lágrimas derramadas. E Deus, Ele vem ao nosso encontro, Ele responde ao nosso clamor. Deus, Ele está sedento da nossa alma. Santo Agostinho dizia que Deus tem sede, que tenhamos sede dele. Então a sede de Deus é imensa pela nossa alma. Meus irmãos, é necessário entender que Deus, Ele quer restaurar, quer curar as nossas feridas, quer nos libertar de todo mal. Deus, nessa noite, nessa vigília, Ele quer adentrar a tua história, Ele quer adentrar o teu coração. O Senhor quer ir nas feridas da tua alma. Os santos diziam que nós acumulamos feridas na alma, que na presença do Senhor somos curados. Então essa noite é uma noite de cura para o seu coração. Você precisa expor diante do Senhor. Não estou falando para você expor para homens, para pessoas, mas estou falando do teu encontro com Deus, que você precisa apresentar para o Senhor nessa noite tudo o que você traz no seu coração. Você precisa apresentar para o Senhor tudo o que está dentro do teu coração. É necessário deixar ser curado pelo Senhor. São feridas curadas e corações avivados. Amém? E essa noite, nessa madrugada, nessa noite, início de noite, que vai se prolongar nessa vigília, na madrugada até de manhã, não sei nem até que horário vai acontecer, mas eu sei que Deus vai falar ao seu coração a cada momento, a cada pregação, a cada clamor. O tema dessa vigília, como o Beto me passou, é a seguinte: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O tema que me foi passado foi exatamente sobre João 10:10, onde vamos ler o tema dessa vigília. Pega comigo aí João capítulo 10, versículo 10. Vamos entender o que o Senhor tem a falar aos nossos corações, o desejo do coração do Senhor para os nossos corações nessa noite. Glória a Deus. João capítulo 10, versículo 10. Amém ou misericórdia? Cadê aquele povo que está preparado para a segunda vinda de Jesus, que tem intimidade com a palavra do Senhor? Amém? Acharam sim ou não? Glória a Deus. É o Evangelho acontecendo, meus irmãos. O Senhor quer fazer o Evangelho acontecer nessa noite. Vamos entender então o desejo do coração do Senhor para os nossos corações com essa palavra. O que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa noite? O Senhor quer revelar os seus mistérios de amor. O Senhor, Ele quer adentrar o nosso coração, fazer morada no nosso coração. Então, a intimidade que Deus quer é uma intimidade onde Ele nos chama a ser seus filhos. Deus, Ele nos chama a uma intimidade maior, a se aproximar dEle, e é com a decisão, é pela nossa fé que nos aproximemos do Senhor. Versículo 10 de João 10. E vai dizer o seguinte: o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em
em abundância. Palavra da salvação. Meus irmãos, aqui João está narrando a palavra do Senhor. É uma narrativa do apóstolo João, onde o próprio Cristo está dizendo algo muito forte aos nossos corações. São divididas em duas partes, onde Jesus denuncia uma realidade. O ladrão não vem senão para furtar, para roubar, matar e destruir. A teologia da igreja, ela nos ensina que essa leitura está voltada para Satanás. Satanás tem um caráter, e o caráter dele é matar, roubar e destruir. Ele quer a destruição dos filhos de Deus. Ele é o ladrão que se aproxima. Ele é o ladrão que vem quando a gente menos espera. Ele vem para nos roubar, para destruir a nossa vida. Ele vem para tirar a graça de Deus de nós. Porque Satanás já está julgado e condenado. Já não há mais lugar para ele no céu. Ele foi expulso. Há um só lugar para ele, que é o inferno. Mas ele não quer ir para lá sozinho. Ele quer que toda a humanidade, essa é a grande revolta dele, que toda a humanidade vá para lá com ele. Mas o interessante dessa passagem é que tem a segunda parte, que é preciosa aos nossos corações. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Quem está falando essa palavra? Alguém sabe me dizer? Eu vim, a primeira pessoa, eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Quem está falando? Jesus. Se Satanás ele veio para destruir, para levar a humanidade à condenação, Jesus vem lutando contra Satanás para resgatar a humanidade, para resgatar as suas ovelhas da mão do ladrão, daquele que quer destruir, daquele que veio para arruinar, daquele que veio para condenar, levar a condenação. Então Jesus é aquele que veio para dar a vida, e vida em abundância, meus irmãos. Jesus é aquele que veio nos restaurar. Jesus é aquele que viu a humanidade que estava necessitada da salvação. O homem, pelo pecado original, ele se afastou de Deus, ele perdeu o paraíso. Foi a herança de Adão e Eva que todos nós recebemos. Perdemos o paraíso pelo pecado original. E essa palavra que Jesus está dizendo, olhando a realidade do homem, vendo a realidade que a humanidade se encontrava longe do seu coração, distante do seu amor, que estava a caminho da condenação. Porque eu e você, meus irmãos, somos dignos do inferno. Você sabia disso? Pelo pecado original, não tínhamos mais salvação. Nada que o homem fizesse neste mundo, por mais que ele buscasse sacrifícios, como era dos antigos, que eles se cobriam com o sangue dos animais em forma de purificação, por mais que buscassem todo tipo ali de sacrifícios, de forma de purificação, o homem estava condenado. Somente Jesus poderia salvar o homem e devolver o céu para o homem. O céu estava fechado. O jardim do Éden, quando Adão e Eva foram expulsos, o Senhor colocou 2 anjos de 15 metros, um tocando a espada do outro. Ninguém entrava. O homem não podia mais voltar. Mas Jesus, com a sua paixão, com o seu amor, ele se coloca para salvar o homem.
Jesus, ele vem ao encontro do homem, ele vem para dar a sua vida. A paixão de Cristo é a vida do Senhor que está sendo dada por nós. A partir de Jesus, o céu foi aberto novamente. Nós temos a graça de voltar para o céu, nós temos a graça da salvação. O homem foi criado por Deus e deve voltar para Deus, e Cristo veio nos salvar, meus irmãos. Então o Senhor pagou pelos nossos pecados. Através da morte de Jesus na cruz, temos a graça da salvação. Foi o Cordeiro imolado. Jesus é o Cordeiro imolado, é aquele que derramou o seu sangue pela nossa salvação. O homem tem a graça de entrar no céu novamente. E como isso acontece, João Paulo? Que vida é essa que Jesus está dizendo? Que nos tira da mão do ladrão, que nos tira da mão do lobo, é a ovelha, é o pastor. Porque essa leitura, é a narrativa do bom pastor. Quem é o bom pastor? É o próprio Cristo, que cuida das ovelhas que somos nós. Jesus, ele quer que nós sejamos dependentes do seu amor. Jesus quer que nos deixemos ser cuidados, porque não podemos ser orgulhosos. Santo Agostinho, ele dizia que o orgulho é tão terrível que converteu um anjo num demônio. Satanás perdeu o céu por causa do orgulho, por se achar autossuficiente, por se achar que não precisa de Deus. Nossa, mas isso é muito forte, achar que não precisa de Deus. A humanidade hoje acha que não precisa de Deus. Há uma grande contradição no mundo. As pessoas querem viver o amor, as pessoas querem viver a paz, mas não querem Jesus, não querem estar próximo do Senhor, não querem deixar a vida mundana e se aproximar de Jesus. Isso é uma grande contradição, porque Deus é amor, é a palavra mais forte da Bíblia. Deus é amor, esse é o caráter de Deus. Deus é amor, em Deus não se encontra ódio, não se encontra vingança, em Deus se encontra amor. E é a misericórdia do Senhor que nos resgata, é o coração chagado de Jesus que nos resgata, meus irmãos. É a graça de Deus que é derramada sobre nós, é a vida em abundância. Jesus não está dizendo: eu vou te dar um pouquinho da minha graça, porque basta um pouquinho da graça de Jesus para que a gente seja salvo. Bastava uma gota do seu sangue, mas ele deu todo o seu sangue por nós. Jesus, ele derrama a graça em abundância. É por isso que na morte de Jesus na cruz jorrou o sangue, e depois jorrou o quê? A água. A água é a prefiguração do derramamento do Espírito Santo sobre a humanidade. O Espírito Santo, como vai dizer Atos 1:8, é aquele que nos dará força para lutar contra o ladrão, aquele que veio roubar, matar e destruir. É necessário se deixar ser cuidado pelo bom pastor, se deixar ser cuidado por Jesus. E como vamos ser cuidados pelo Senhor? Como que a ovelha vai ser bem cuidada pelo Senhor? Jesus, ele quer nos dar vida. Quem é que dá vida? É o Espírito Santo. O homem recebeu o sopro e se criou a vida, o sopro de Deus. O Espírito Santo é o pneumatos, sopro de Deus, que dá vida ao homem. O Espírito Santo é aquele que nos dá força. A igreja hoje, na sua realidade de luta contra Satanás, para combater o bom combate, para viver a graça de Deus em abundância, ela precisa do Espírito Santo. Você sabia que o pecado é uma criação, ou melhor, o pecado é uma invenção angélica? Por isso que é tão difícil de vencer o pecado, porque o pecado quem inventou foi Satanás. Ou você acha que foi Deus que fez o pecado? Deus é amor. Jamais Deus faria isso. Satanás, ele inventou o pecado, uma forma de seduzir o homem, de tirar o homem da vida, da graça, e o levá-lo para o pecado. Então o pecado é uma invenção angélica. O homem por si próprio, ele não tem forças
para vencer o pecado. E é por isso que o Senhor, é por isso que Deus nos deu o seu Espírito Santo de amor. O Espírito Santo é o que vai dar força ao homem, o Espírito Santo é o que vai impulsionar o homem a deixar a vida velha e a viver uma vida nova em Cristo. Então a vida abundante que o Senhor nos dá é pela graça do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: orai sem cessar. Você só vai conseguir vencer as tentações, as suas lutas, se você for um homem ou uma mulher de oração, porque você vai se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento nas batalhas, nas lutas, para que você não se deixe levar pelo ladrão, por aquele que veio matar, roubar e destruir, pelo lobo que quer devorar a ovelha. Como que o lobo devora a ovelha? É Satanás lançando o pecado, nos seduzindo e nos tirando da graça de Deus. É assim que ele nos destrói, porque o objetivo de Satanás é roubar a nossa eternidade. Mas o Senhor quer nos dar a eternidade. O Senhor quer nos dar a sua graça, meus irmãos. Os santos, eles viveram lutas terríveis nessa batalha. E eles precisavam estar na graça de Deus, precisavam permanecer na sua vida de oração, eles precisavam viver a graça de Deus. É interessante que nessa leitura, Jesus ele fala o seguinte, no versículo 8, um pouquinho antes: todos quantos vieram antes de mim foram ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. O que Jesus está querendo dizer com isso? Todos que vieram antes dele, quando se fala do ladrão, estamos falando de Satanás. Os salteadores, os mercenários, em outras traduções, é aqueles falsos líderes, é aqueles que querem se aproximar das ovelhas, mas com uma segunda intenção. Jesus aqui está denunciando para que se tome cuidado com aqueles que são os mercenários, com aqueles que querem roubar aquilo que a gente tem de melhor, que é a graça de Deus. Estamos num constante combate, meus irmãos. Temos 3 inimigos. O primeiro é o mundo, onde vamos encontrar esses mercenários. O segundo inimigo é o próprio Satanás, que odeia Jesus e odeia a humanidade, o homem, porque o homem é criação amada de Deus. Então Satanás não pode nada contra Deus, então ele ataca o homem. E quem é o terceiro inimigo? Esse é o pior. A carne. Somos os nossos desejos, é o nosso desejo. O homem velho, a mulher velha que quer o pecado. O homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. Mas o homem traz uma inclinação, como diz São Paulo. Ele tem uma fraqueza diante dos seus desejos. Primeiramente, é importante a gente entender que quando uma pessoa ela é batizada, ela deixa de ser criatura e se torna filho amado de Deus. Através do seu batismo, o seu pecado original é apagado de você. Aí você me pergunta assim: mas João Paulo, se o pecado original é apagado, por que eu ainda peco? Porque ficaram as sequelas do pecado. São Paulo diz que é a inclinação, é a fraqueza, é o desejo da carne que quer o pecado. E é aí que Satanás, ele aproveita para nos seduzir, para nos tirar da graça de Deus. Então por isso é necessário estar na presença do Senhor. Por isso é necessário combater o bom combate, como diz São Paulo. Se você olhar a vida dos santos, eram terríveis. As lutas que eles viveram, o Padre Pio viveu mais de 50 anos lutando contra o demônio, que batia nele todos os dias, às 3 horas da manhã, para que ele não celebrasse a Santa Missa, porque a missa dele
arrastava a multidão para o coração de Cristo. Era a graça do Senhor, era a vida em abundância sendo dada através de um homem cheio do Espírito Santo. É interessante que o Padre Pio dizia que a missão dele era para os sacerdotes. Perguntaram para ele: Padre Pio, para que você veio ao mundo? E ele dizia: eu vim para os sacerdotes, para ser exemplo de sacerdote. Olha que tremendo isso, exemplo de amor. Por isso que quando ele celebrava a missa, pegava fogo o altar, a unção do Espírito Santo, a graça, os prodígios. Ao olhar para o altar, via-se o próprio Cristo, a paixão do Senhor acontecendo, a atualização do sacrifício de Jesus. O tanto que um rapaz, um jovem, a mãe dele insistiu muito para ele ir para a missa do Padre Pio, e ele não era convertido, ele não queria saber da missa, mas tanto a mãe dele insistia, ele falou assim: eu vou para a missa do Padre Pio. Ele foi um dos primeiros a chegar, chegou, sentou nos primeiros bancos, e quando ele estava ali participando da missa, na hora da consagração, ele viu uma coroa de espinhos sendo colocado na cabeça do Padre Pio, e os espinhos cravando na cabeça do Padre Pio. O Padre Pio, quando celebrava a missa, ele colocava a mão na cabeça, que ele sentia os espinhos perfurando a sua cabeça. Ele vivia a paixão de Jesus, era o próprio Cristo ali, através do sacrifício de amor que acontece na Santa Missa. Essa é a maior graça que podemos receber, é o santo sacrifício de amor. Tem o fato que 2 pastores protestantes estavam na missa do Padre Pio, e durante aquele momento da missa, eles foram curiosos para saber o que acontecia naquela missa, por que uma multidão ia na missa do Padre Pio. E eles, como pastores, entraram disfarçadamente como se fossem católicos, e ficaram lá no final, nos últimos bancos, só olhando para saber, por curiosidade. E aí eles foram participando, e eles foram vivenciando com o Padre Pio aquela experiência de graça, abundância. É muito importante isso, meus irmãos. A vida que Jesus nos dá, que é a vida em abundância, jorra do altar da Santa Missa. Quando o Padre Pio estava no momento da consagração, que ele consagra o corpo de Cristo, e a igreja entra no silêncio após a consagração, se ouvia os brados dizendo: eu creio, eu creio, eu creio. Eram os 2 pastores protestantes que tinham se convertido ao verem Jesus sendo consagrado. Eles diziam em alta voz: eu creio, eu creio, eu creio. Foram a experiência de amor, a conversão deles na missa do Padre Pio. Quanta luta o Padre Pio viveu para que pudesse celebrar, para que pudesse levar a graça de Deus aos corações. É o combate espiritual que vivemos, é a luta. Jesus, ele insiste nos nossos corações, mas Satanás também nos tenta a todo instante, quer nos tirar da graça do Senhor, e precisamos estar na presença de Deus, precisamos perseverar. O grande segredo da vida dos santos é a perseverança, é perseverar no amor de Deus, é insistir na graça do Senhor. Mas João Paulo, muitas vezes eu não sinto a graça de Deus. Persevera, continua firme, mesmo na dificuldade, mesmo na provação. Eu estava lembrando que eu fui pregar ontem, a última vez que eu fui pregar numa paróquia lá no Taboão da Serra, e depois da pregação um rapaz me procurou atrás do altar da igreja. Normalmente eles vão pedir oração, vão pedir direção, mas esse veio com raiva, e ele veio para cima de mim para me bater depois da pregação. Olha a situação, meus irmãos, porque eu denunciei o pecado, eu denunciei algumas situações que incomodou ele veio para cima de mim, era um cara forte, e eu falei assim: qual foi a mentira que eu contei? Se eu contei alguma verdade, por que você quer me bater? Aí ele começou a falar
que ele se sentiu incomodado, sentiu atingido pelo que eu falei, mas é a verdade do coração de Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E aí ele foi se acalmando e o Espírito Santo foi tocando o coração dele. Mas são situações que a gente vive, meus irmãos, de batalha, de luta. Meu Deus, quantas batalhas os santos viveram. Cura d'Arce é São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, o demônio colocava fogo na cama dele, para que ele não dormisse, para que ele não descansasse. O demônio aparecia na frente dele e agredia ele. Uma vez o demônio apareceu na frente dele e deu um tapa na cara de Santo Cura d'Arce, dizendo assim: Patife, esse ano você roubou mais de 80 mil almas da minha mão. Só um ano, mais de 80 mil almas. E ele falou: se tivesse mais 3 sacerdotes no mundo como você, o meu reino já teria sido destruído. Olha o combate espiritual de um coração sedento pela graça de Deus. Sabe o que ele fazia? Ele se prostrava diante de Jesus, ele adorava Jesus eucarístico, ele celebrava a missa com amor, ele orava pela conversão dos pecadores, e o Senhor ia tocando os corações. Você sabia que a sua oração tem um poder imenso? O seu terço, o seu rosário rezado, a sua adoração, a graça de Deus alcança os corações necessitados. É isso que eu sempre peço. Como eu sou escravo de Nossa Senhora, a graça é distribuída. Então, quantos corações são tocados? Pessoas em outros lugares do mundo sendo tocados através das nossas orações. Talvez a sua conversão aconteceu por uma criança que rezava, um casal que rezou e pediu a misericórdia de Deus sobre o mundo, e a graça de Deus tocou seu coração. É Deus nos levantando, meus irmãos, para vivenciar o seu amor. É a graça de Deus abundante sendo derramada sobre nós. É essa experiência de conversão, de santificação que Deus nos chama a viver. Ele nos chama a fazer parte do seu redil. Ele nos acolhe no seu coração chagado de amor. O Padre Pio era interessante, que ele estava celebrando a missa e sempre entrava em êxtase. Aí perguntaram para ele assim: Padre Pio, o que acontece quando você entra em êxtase? Para onde você vai? Quem perguntou isso foi um sacerdote, um padre. Aí ele falou assim: eu vou te responder, melhor ainda, eu vou te mostrar para onde eu vou. Ele não entendeu nada, ele falou assim: vai me mostrar? Tá bom. Aí ele co-celebrou com o Padre Pio. No momento da consagração, o Padre Pio consagrou, entrou no momento de adoração ali em êxtase. Aí o Padre Pio tocou a mão desse sacerdote. Aí ele conta a experiência que ele teve. Ele falou que de repente ele se viu subindo aonde eles estavam, e eles foram parar em outro país. Havia várias pessoas machucadas e eles começaram a cuidar das pessoas. De repente eles sobem da onde eles estavam e vão para um local onde havia um hospital com muitas pessoas precisando ser cuidadas. Depois eles vão para um outro local e assim foi. Aí depois voltam para a igreja. É a bilocação, que é chamada. A bilocação está em 2 lugares ao mesmo tempo. Só na Igreja Católica que nós vemos essa graça em abundância. Olha que mistério tremendo. E o padre testemunhou. Ele falou: a gente estava em vários lugares cuidando das pessoas. É interessante que na prisão os guardas ficavam olhando do lado de fora o Padre Pio dentro da prisão. Mas não é que o Padre Pio estava preso, é que ele aparecia dentro da prisão e celebrava a missa dentro da prisão. E os guardas perguntavam por onde que ele passou, se as grades estão fechadas, se os portões estão fechados. Como que esse homem, esse frade, aparece sempre dentro da cadeia celebrando a missa? Que forte isso, né? Que lindo isso, que bênção. É o preço que ele pagava para que a graça acontecesse. É a graça de Deus, meus irmãos, é derramada em abundância sobre nós. O Senhor, Ele não limita a graça dEle, o Senhor quer conversão aos nossos corações. Deus quer manifestar o poder dEle sobre as nossas vidas. Se você tiver sede da graça de Deus, você vai testemunhar maravilhas.
no nome do Senhor. Você vai testemunhar experiências maravilhosas de conversão, se deixando ser usado por Deus. O Espírito Santo levanta nessa noite homens e mulheres cheios do Espírito Santo, jovens sedentos pela sua graça, para viverem um pedacinho do céu aqui na terra. Essa noite eu quero profetizar sobre a sua vida céu aberto, a unção do Espírito Santo. Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu entrei na igreja, eu vim da doutrina espírita, eu vim da realidade do espiritismo para a igreja católica. E uma das coisas que eu falava para Jesus é que eu não queria ser mais um a sentar no banco da igreja, mas pelo contrário, eu queria ver o evangelho acontecer. Eu já entrei na igreja com uma sede de Deus muito grande, porque eu fui liberto do espiritismo. Eu fui liberto de uma vida de pecado, de sujeira, de uma vida mundana. Eu vivia no meio de traficantes, eu vivia no meio de balada sexta, sábado e domingo. Era terrível, uma vida que eu era um jovem depressivo, que eu chorava toda noite. Eu chorava todas as noites, porque um vazio, uma tristeza, a bebida, ficava com várias meninas, festas, bagunça, e nada preenchia o meu coração. Então, quando eu entrei na igreja católica, quando eu conheci o amor do Senhor, essa graça de Deus, a vida do Senhor foi me dada, porque eu estava a caminho do inferno, eu estava morto espiritualmente, e o Senhor me deu a vida, Ele me deu a graça de conhecer o seu amor. Ele avivou a chama no meu coração, e a experiência de amor com Jesus me levou a evangelizar, aquela sede de falar de Deus. Aquela sede, eu comecei a falar para a minha família. A maior parte da minha família era do espiritismo. Eu comecei a denunciar o espiritismo, comecei a falar do amor de Deus e comecei a tirar todo mundo do espiritismo, para a honra e glória de Deus. A sede que o Senhor despertou no meu coração. Mas João Paulo, você sempre falou em público, sempre teve essa facilidade? Não, meus irmãos, eu era muito tímido. Eu era uma pessoa travada, tímido, que mal abria a boca, ficava vermelho de estar ali numa roda de amigos. O Espírito Santo, quando tocou o meu coração, ele veio curando as minhas feridas. Ele veio me dando a liberdade de poder anunciar o Evangelho, de falar do amor de Deus. Então é o dom que o Senhor nos dá. E uma coisa que eu pedia para Deus era o dom de cura. Meus irmãos, essa é a graça abundante que o Senhor realiza sobre nós. O Senhor, Ele é sedento de realizar a sua graça, mas Ele espera corações ousados. Sabe qual que é o meu e o seu erro? É esperar de Deus. Deus gosta daquele que vai buscar no seu coração, que toma posse da sua graça. Se essa noite você tomar posse das curas, dos milagres do Senhor, tenha certeza que você sairá daqui curado e liberto para a honra e glória de Deus. Toma posse disso, porque quando eu entrei na igreja, eu entrei com depressão, eu entrei com problemas nas vistas, com problema no coração, era o João das Dores, né? Tinha tudo. Mas eu falei assim: a partir de hoje, Senhor, a tua graça me basta, o teu amor me cura. E eu fui curado de problema nas vistas, eu fui curado de problema no coração, eu fui curado da minha depressão, e o amor do Senhor preencheu meu coração, meus irmãos. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a pedir, eu falei: Senhor, eu quero esse dom de cura, eu quero a sua graça em abundância sobre a minha vida. Eu quero, Senhor Jesus, essa experiência de amor com o Senhor. Eu quero, Senhor, viver essa experiência. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Deus não te quer no meio termo, como um católico morno que é vomitado. O Senhor quer você quente, cheio do Espírito Santo, ousados na evangelização, ousados sedento pelas almas, meus irmãos. Sabe o que é ter sede de almas? Posso contar as minhas experiências, sim ou não? É na rua, você está andando na rua e o Espírito Santo toca o teu coração. Está vendo aquela pessoa lá? Vai e profetiza para ela. Ousado, eu chego e falo: ó, eu não sei quem você é, tudo bem, meu nome é João Paulo, eu sou da igreja católica, que Deus está falando isso e isso. E a pessoa começa a chorar e fala: como que você sabe?
essas coisas da minha vida? Eu falei, foi o Senhor que me revelou, e Ele está curando o seu coração. Na hora a pessoa ela abre e rasga o coração, ela quebra o coração dela duro e ela se deixa ser tocado pela graça de Deus. Quantas pessoas Deus me colocou para evangelizar, eu pude ver essa manifestação do poder de Deus, o amor do Senhor alcançando os corações, a graça de Deus curando. Eu falava, Senhor, eu quero orar pelas pessoas e que elas sejam curadas, que elas sejam libertas. É nessa ousadia de se colocar na brecha. Ezequiel vai dizer para se colocar na brecha. É necessário se colocar na brecha, deixar Deus fazer o que Ele quer, é viver a graça de Deus em abundância. Sabe o que é você receber uma ligação? Rio de Janeiro, recebe uma ligação, boa noite, uma mulher, eu não sei quem você é, já chegou grossa desse jeito, eu nem sei quem você é, mas sei que seu nome é João Paulo, eu só tenho uma coisa para te dizer, eu só estou atendendo um pedido de uma amiga. Eu falei, mas o que está acontecendo com você? E ela disse para mim, eu sofro de depressão e não aguento mais a minha vida. Essa noite eu estou decidida a acabar com a minha vida. E eu falei, por que você está ligando para mim? Aí ela falou assim, porque estou atendendo o pedido da minha amiga. Minha melhor amiga disse assim, ela ligou para a amiga se despedindo da amiga, já estava pronta a se matar, e a amiga dela falou assim, eu quero fazer o último pedido, já que você não quer voltar atrás. Ela falou assim, qual que é? Liga para o João Paulo e depois você faz o que você quiser, é o último pedido, atende isso. E ela falou, tudo bem. E ela ligou para mim. E aí ela falou assim, não sei quem você é. Eu falei, eu também não sei, mas eu sei que Deus te conhece. E se sua amiga pediu para você ligar para mim, é porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Ele quer te libertar desse espírito de morte. E ela falou assim, eu não acredito em Deus, não acredito que Ele vai me libertar. Eu falei, então vamos fazer uma oração. É só o que eu peço para você e você faz o que você quiser da sua vida. Eu fui bem claro com ela, na ousadia do Espírito Santo, que o Senhor iria converter o coração dela e libertar. E ali já em oração, eu comecei a clamar ao Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a revelar a vida dela, detalhe por detalhe, o Senhor revelando a história dela, o sofrimento, as decepções, os traumas que ela viveu na vida dela, o que levou ela àquela depressão. E ela começou a chorar. Ela chorava no telefone e ela falou assim, Deus revelou toda a minha vida através de você, e eu não vou mais me matar, porque Deus tocou meu coração, eu acredito em Deus. Graças a Deus ela se converteu, meus irmãos. Foi naquela experiência, naquela ligação. Quantas situações, meus irmãos, duas moças que estavam no satanismo, duas jovens de 15 e 16 anos, e as duas estavam se programando, combinando para se matar, as duas. Os pais achando que as filhas estavam bem, tranquila, e elas estavam querendo se matar. E o Espírito Santo me usou para mandar uma mensagem para uma pessoa, para um número que estava no meu celular, que eu mandei, nem era a pessoa, mas que era essa jovem que estava, e eu mandei uma mensagem falando que Deus estava resgatando a vida dela, para ela não acabar com a vida dela, para ela não se matar. As duas, ela falou assim, como que você sabe dessa história? Eu falei assim, foi o Senhor que revelou. Ela falou, mas não é só eu, a minha amiga também vai se matar, a gente combinou para se matar juntas. E eu falei assim, Deus está falando ao teu coração, está te libertando desse espírito de morte. Na hora ela falou assim, é Deus. Como que você sabe disso? Só pode ser Deus. E ela ligou para a amiga dela, e as duas falando comigo, conversando comigo, e eu pude orientá-la e denunciar o satanismo. As duas estavam, sabe no que? Na Wicca, bruxaria. As duas estavam numa opressão diabólica, e pela graça de Deus elas foram libertas. É o poder de Deus, é a graça de Deus em abundância, meus irmãos. É muito forte quando a gente se coloca para ser usado por Deus. Eu começo a orar, eu faço isso.
Senhor, quem que o Senhor quer falar? Fala, Senhor Jesus, fala, Deus, fala aos corações. E o Senhor falou. Aí eu pego lá minha lista do WhatsApp, manda mensagem para essa pessoa que ela está vivendo tal situação. Aí eu pego, mando a mensagem, ó, Deus está falando que você está vivendo isso e isso. Aí mandei a mensagem, aí não era mais a pessoa. Essa coisa de mudar de número caiu para uma pastora da Assembleia. Aí a pastora falou assim, olhou e falou assim, ó, desculpa, mas eu não sou essa pessoa. Eu falei assim, foi Deus que mandou. Aí ela falou assim, não, você mandou errado. Aí não respondeu mais nada. Falei, já fiz a minha parte, Deus mandou, eu cumpri. Agora, Senhor, faz a tua parte aí. Aí passou 2 dias, ela entrou em contato comigo. Ela, boa noite. Eu falei, Deus falou com você, né? Ela falou. Aí ela começou a contar a história dela e disse que o marido dela tinha falecido. Ela entrou em depressão após a morte do marido. Ela deixou, se afastou da igreja dela e ela estava numa crise espiritual muito grande. Os irmãos rezavam por ela, a igreja rezava, mas nada acontecia. Mas aquela mensagem que eu mandei para ela trouxe a restauração dela. E ela falou assim, Deus falou comigo através da sua mensagem. E eu tomei posse e eu estou voltando para a minha igreja. Essa mulher intercede por mim por todas as pregações. Quando eu falei que era católica, ela ficou, quase morreu do coração. Ela achou que eu era evangélico. Mas ela falou assim, Deus te usa, falou através de você, e eu vou orar pelo teu ministério. Aonde você for como católico pregar, eu estarei intercedendo pelo seu ministério, para a honra e glória de Deus. São coisas simples, mas que resgatam almas, meus irmãos. Quantas situações Deus colocou assim de pessoas que queriam se matar, pessoas que estavam vivendo numa situação de morte, onde a palavra do Senhor trouxe a libertação. Isso é vida em abundância que o Senhor está nos dando. O Senhor quer que demos continuação à sua missão, que a palavra de Deus possa queimar nos corações, que a graça de Deus seja derramada, meus irmãos. Eu me lembro a última vigília que eu preguei e a gente clamou o batismo do Espírito Santo. Vamos clamar, Beto, o batismo? Glória a Deus. O pessoal começou a mandar mensagem depois da vigília dizendo assim, ó, a noite toda o Espírito Santo queimava e a gente não conseguia dormir. Há uma unção sobre nós, há um poder de Deus, uma sabedoria. Deus derramando a graça em abundância. Quantas curas e milagres eu pude testemunhar, meus irmãos. E para a gente orar, eu queria testemunhar essa cura que aconteceu. Quando eu fui em missão para o Ceará, eu fiquei 10 dias no Ceará em missão, na renovação carismática do Ceará. A primeira pregação tinha mais de 1000 pessoas. Estava lá o prefeito da cidade, os médicos da cidade, o juiz da cidade, todo mundo recebendo o batismo do Espírito Santo. E quantas curas e milagres Deus realizou. Mas uma situação tocou meu coração muito forte, que foi uma experiência de conhecer uma mulher que levou os grupos de orações lá para as cidades do Ceará. Foi a primeira mulher que levou uma senhora, que começou os grupos de orações naquelas cidades. Era interessante que lá o pessoal era sedento, né? Lá a teologia da libertação toma geral, então é muito difícil a renovação carismática lá. Os irmãos sofrem batalhas terríveis. E quando eu comecei a pregar, muitos corações, muitos milagres Deus realizou, muitas curas, libertações, conversões aconteceram para a honra e glória de Deus. É a ousadia de clamar o poder de Deus, de deixar Deus fazer o que Ele quer. Se for para clamar, para ser da minha vontade, não acontece nada, mas se deixarmos Deus agir, veremos prodígios e milagres acontecendo. Era um ônibus lotado que me acompanhava em cidade em cidade. Era uma caravana, a gente ia com o ônibus lotado da cidade e eles iam comigo acompanhando as pregações. E uma das coisas que aconteceu, que eu fui conhecer, falaram para mim assim, né? Você vai conhecer essa mulher, essa senhora que começou os grupos de orações. Eu falei, meu Deus, conhecer uma mulher
ousada, cheia do Espírito Santo, que era bem conhecida nas cidades, porque foi a mulher que começou os grupos de orações. Eu falei, eu preciso conhecer essa mulher. Como é bom a gente conhecer homens e mulheres de fogo, irmãos que a gente partilha as coisas do alto, que a gente busca junto ver os mistérios de Deus acontecendo. Eu falei, eu quero conhecer essa mulher. Cheguei na casa dessa mulher e levei um susto, porque quando eu entrei na casa dela, me levaram até o quarto dela. Eu achei que ela ia me receber na porta. Eu falei, deve estar no quarto orando, clamando o Espírito Santo. Quando eu cheguei lá, essa mulher estava numa cama, doente. E aí, ela mesma, eu cheguei, eu cumprimentei ela, e ela mesma me contou a história dela. Ela fazia 7 meses que estava sobre aquela cama, 7 meses, doente, 7 meses seguidos, um dia após o outro, sofrendo em cima de uma cama. E ela contou assim: João Paulo, eu orei a vida toda pela conversão do meu marido, e há 7 meses atrás ele resolveu vir para a igreja, para o grupo de oração. Ele foi batizado no Espírito Santo, teve o seu encontro pessoal com Jesus. Ele se converteu naquela experiência 7 meses atrás. Foi a minha oração, como Santa Mônica rezando por Santo Agostinho, mais de 30 anos. Ela rezou pela conversão do seu marido e a graça aconteceu. Seja perseverante na sua oração e Deus vai responder no momento certo. A graça vai alcançar essa pessoa que você está orando. E ela me contando, ela totalmente debilitada. Naquele dia, ela voltou do grupo de oração feliz, glorificando o Senhor. E naquela noite ela passou mal e foi levada para o hospital. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ela foi às pressas para o hospital, ficou internada, deram medicamento, cuidaram, fizeram todos os procedimentos para que ela reanimasse. E os médicos, depois de ela ficar 1 semana naquele hospital, eles não sabiam o que tinha acontecido com ela. Os exames deram normal, não havia diagnóstico médico. Eles falaram, você está bem, aparentemente, os exames não apontam nada. Eles não sabiam mais o que fazer. E o que fizeram? Mandaram ela para casa. Você vai ficar em casa, porque tudo que a gente pôde fazer, a gente fez. Mandaram ela para casa, ela foi para casa, passou 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, 7 meses. Para ir no banheiro tinha que ser levada pelo marido, para comer, o corpo dolorido, não conseguia levantar da cama para nada, Mas sabe o que mais tocou meu coração? Quando eu entrei no quarto dela, ela estava sorrindo, ela estava dando glória a Deus. Isso é uma pessoa cheia da graça de Deus, que vive a palavra do Senhor, uma vida em abundância. Ela estava glorificando a Deus. Quantas vezes nós reclamamos, murmuramos pelas pequenas coisas que acontecem nas nossas vidas, pelas perseguições e dificuldades. Quantas vezes não reconhecemos o amor do Senhor, logo reclamamos, logo murmuramos, não aguentamos nada, que logo estamos querendo largar tudo. E ela estava glorificando o Senhor. E quando eu sentei do lado dela, que eu sentei na cama, fiquei no chão do lado dela, ela me contando a história, e ela falou assim: João Paulo, Deus te trouxe aqui e eu esperava pela sua vinda, porque Deus vai me curar. Eu quase levantei e saí correndo, porque eu falei, misericórdia, olha a responsabilidade. Imagina, uma pessoa 7 meses numa cama, doente, olhar para você e falar assim: ó, Deus te trouxe aqui para me curar. Eu falei, misericórdia. Eu falei assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu falei, vamos clamar então, vamos orar. Ela falou, vamos. E ela, tomando posse, Deus vai me curar. Eu falei, amém. Eu tomei posse junto com ela. Eu falei assim: Senhor, misericórdia, honra a fé dessa mulher, Senhor, honra a fé dessa mulher, porque meu coração está tremendo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu falei assim: que seja feita a vontade de Deus.
na ousadia do Espírito Santo. Aí eu comecei a orar, comecei a clamar o Espírito Santo com ela. Ela, vira a cabecinha de lado. Ela estava toda fraquinha, debilitada. Eu falei, morreu. Eu vim aqui para mandar a mulher para o céu. Misericórdia, Senhor. Aí o Senhor falou, calma, meu filho. Eita, esse é meu filho. Eu falei, Jesus, misericórdia. Aí ela despertou. Eu, glória a Deus. Está viva, glória a Deus. O Senhor veio para dar vida e vida e abundância, por favor. Aí de repente ela olhou para mim e falou assim, ela estava sorrindo, ela ficou mais alegre ainda. Pensa a Cacau louvando aqui, igualzinha, cheia do Espírito Santo. Ela louvando assim, glorificando o Senhor. E ela olhou para mim assim e falou assim, João Paulo. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu sinto vontade de levantar. Eu creio que Deus me curou. E eu falei, em nome de Jesus, então levanta. Essa mulher foi se arrumando. Eu falei, eu nem vou tocar, deixa ela se levantar. Ela foi se arrumando na cama, sentou, coisa que ela não fazia há 7 meses. Puxou a perna dela, colocou a perna no chão. De repente deu um pulo da cama e começou a pular, dando glória a Deus. Depois de 7 meses o Senhor curou aquela mulher, para a honra e glória de Deus. É o poder do Espírito Santo. O Senhor honra o nosso clamor, honra a nossa fé. Deus tem poder de realizar prodígios e milagres. A graça de Deus, quando é nos dada, a vida em abundância, é o Senhor restaurando. Mas sabe o que foi lindo? A segunda parte do momento, porque eu fui pregar no grupo de oração dela, todos estavam orando por ela, a cidade estava orando por ela, porque todo mundo estava preocupado. Havia vigílias, oração, clamor pela cura dela. 7 meses de oração e ninguém sabia do que tinha acontecido. Eu pregando o Evangelho, clamei batismo do Espírito Santo. Muitas pessoas foram curadas naquele dia, enxaqueca crônica, pessoas que estavam com problemas nas pernas, pessoas que tinham problemas de gesso, estavam com gesso, soltar gesso e voltar a andar, pessoas sendo curadas de situações de coluna que há anos estavam sofrendo, pessoas que estavam depressivas sendo curadas. Foi uma noite poderosa do Espírito Santo. E aí de repente eu falo assim, agora eu queria chamar aqui na frente uma pessoa muito especial para vocês. De repente essa senhora entra e todo mundo olha e de repente todo mundo começa a gritar, dar glória a Deus e a chorar, porque viram os prodígios e milagres. O clamor que eles fizeram foi atendido, para a honra e glória de Deus. Meus irmãos, vamos orar, vamos ficar de pé, vamos clamar o poder de Deus, vamos deixar que o Espírito Santo nessa noite acudir a nossa alma, incendiar o nosso coração com o seu amor. Eu quero te convidar nessa noite a rasgar o teu coração, nesse clamor, nessa oração.